Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério, foi ao seu encontro. O homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite estava vagando entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, saia deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando sobre a montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade dos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e enviaram o endemoniado e viram o endemoniado sentado, vestindo e sentindo-se em perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que acontecia, com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse que ficasse com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vá para casa, para junto dos teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus começou a pregar, primeiro a pegar firme com as consequências, porque Jesus sabia que a sua pregação uma consequência. E disso era preciso
o normal ser e atingir de frente o mundo. Os espíritos malignos que estavam em volta daquele homem, que amarrava aquele homem, que aprisionava aquele homem, Jesus dá uma sentença. Porém, se vocês percebem, Jesus não é muito de dialogar com o demônio, mas Jesus queria mostrar que naquele homem existia outros espíritos. E por isso Jesus dialoga e pergunta àquele que estava endemoniado. Questiona o endemoniado: qual é o teu nome? E ele diz: somos uma legião, ou seja, era uma legião de demônio. E aí, para a gente perceber o que o apóstolo hoje, o evangelista hoje, melhor dizendo, quer nos falar, quer nos apresentar a quantidade. Marcos diz que era mais ou menos 2.000 porcos. 2.000 porcos. E Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos. Por quê? Por quê? Porque o ser humano é a obra-prima mais bela que Deus fez, e Jesus veio resgatar o ser humano. Jesus veio nos resgatar de todo o mal. E quando Jesus liberta aquele homem, a passagem aqui é lindíssima. A gente percebe claramente o quanto aquele homem que foi privado da sua família, o texto mostra o sofrimento daquele homem que vivia nos cemitérios e que, batendo com pedra no próprio peito, se feria. O demônio não queria que aquele homem vivesse, queria destruir aquele homem, queria acabar com a mais perfeita obra-prima de Deus, que é a pessoa humana. E Jesus, ao expulsar aquele homem e mandar para a manada de porcos, Jesus enumera, mostra para aqueles que lá estavam quantos espíritos imundos estavam naquele homem. Então a gente pode imaginar o sofrimento daquele homem, porque nós sabemos que o demônio não veio dar nada a ninguém. Não veio nos dar nada porque o demônio é ciumento, ele tem ciúme de nós. Ele quer nos destruir porque nós temos, Deus deu a nós o que não deu aos anjos. E o demônio, como anjo imperfeito, porque rebelou-se contra Deus, tem ódio de cada um de nós. Isso nós sabemos. Mas o mais importante aqui, ressaltar do evangelho de hoje, de ressaltar desse evangelho, é a importância, a seriedade, o amor com que Deus liberta aquele homem. Isso faz com que toda a graça de Deus se espalha, porque aquele homem que foi permitido voltar para sua casa, embora aquele homem quisesse ficar perto de Jesus, talvez tivesse medo de novamente ser atacado pelo demônio. Mas, contudo, ele queria ficar perto de Jesus. Jesus disse: vai para sua casa porque a sua família tanto te quer. A sua família precisa de você. Jesus protege a família. E aquele homem vai e começa a anunciar. Na verdade, Jesus dá um envio a ele. Vá e diga para sua família tudo o que aconteceu. E ele começou a evangelizar na Decápole, mostrando perfeitamente tudo aquilo que Jesus havia feito por ele. Então hoje nós somos chamados por Deus para olharmos para a nossa vida de fé e caminharmos, buscando a graça de Deus para tudo aquilo que possa ser do inimigo, que possa vir a nós, ou que nós possamos experimentar, possamos também rejeitar, em nome de Jesus. Vai muito de encontro com o evangelho de ontem, percebe muito com a clareza do evangelho de ontem, que é preciso dizer não para o espírito imundo, dizer não para aquilo que não provém de Deus. Que nós possamos verdadeiramente
abraçar a nossa fé, agradecer a Deus por nos libertar das mãos de Satanás. Todos os dias, Deus nos liberta das mãos de Satanás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de seguir a Jesus Cristo, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos abençoe e santifique a nossa vida, nos ajude a termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.